Graça e paz, eu sou o pastor Jean Carlos e nós estamos em um Shalom Cast PE. Estamos trazendo essa novidade, o nosso podcast, e creio que vai ser mais um podcast para somar de muitos que já existem. A nossa intenção é abençoar a sua vida. E eu estou aqui bem acompanhado da pastora Vanely. Pastora, prazer recebê-la entre nós. E o pastor Cleiton, conhecido já aqui da nossa Shalom. Vou usar a Shalom, a igreja, como referência, porque o podcast terá esse nome. O podcast será Shalom Cast PE. Pastor Cleiton e a pastora Vanely têm uma coincidência do sobrenome ser igual, Melo, mas vocês não são parentes. Não, só no céu. Só irmãos em Cristo. Vanely Melo e Cleiton Melo, e não são parentes. Bênção. Bom, nosso tema é esse tema atual que está nas redes sociais e também nos noticiários a respeito de guerras e rumores de guerra. E está preocupando a muitos. E então nós temos essa primeira pergunta a respeito disso. O fato de ser o Irã um país com alguns aliados, como China, Rússia, e hoje o problema do Irã com Israel se intensificou, né, de um bombardeio, Israel devolveu, retaliou e se criou agora um conflito que ninguém estava esperando, como assim são os conflitos, mas o receio é que o Irã tem aliados muito fortes. A Rússia já disse que não está pensando em mais uma guerra, quer resolver primeiro o problema dela com a Ucrânia, mas a China pode ser um aliado do Irã para esse momento. Então a minha pergunta é, será que agora, pastor Cleiton, essa guerra, será que é essa guerra de maior proporção mesmo? Será que vamos esperar? Estamos dentro desse cenário de uma terceira guerra mundial? O que é que o senhor acha? Eu entendo que está todo se preparando, né? A gente vê que pode ser que esse momento seja um estopim de fato, até porque tem especulações acerca de uma próxima bomba nuclear, né, que está sendo preparada aí, e eu compreendo que é de fato preocupante, é de fato necessário que as nações se unam para tentar, no mínimo, apaziguar o máximo possível essa situação. Porém, a igreja em si tem a necessidade de estar na contenção espiritual, para estar orando para que Deus consiga trazer uma paz, pelo menos momentânea, para essa circunstância, né, que a gente vê que está um tanto quanto preocupante, alarmante. Pastora Vanely, sua palavra, sua opinião. Eu acredito que o conflito ele tem potencialidade de crescer, mas não aposto que isso vá acontecer por hora. Acredito que os aliados do Irã são aliados de momento oportuno, e eu acho que esse momento não é oportuno. Acredito que a Rússia primeiro precisa resolver a sua situação com a Ucrânia, e não aposto que a China vá comprar essa briga, porque para mim a China tem objetivos muito claros, que é se tornar a primeira economia do mundo, o primeiro poder do mundo. E ela sabe que se envolver num conflito desse potencial, nesse momento, vai comprometer os seus planos. Então não acredito que isso vá se tornar um conflito maior do que já está. Vai ficar só realmente na questão da ameaça, do campo diplomático. Eu acredito que eles vão chegar num consenso, e biblicamente falando não creio que seja esse o momento de Israel passar por esse tipo de situação, não ainda, não agora. Muito bem, diante do que vocês falaram, eu também vejo como um relato bíblico histórico que o Irã nunca foi uma grande ameaça para Israel. Quando era assim chamado de um reino persa, reino medo-persa, pelo contrário, Deus até utilizou o Irã antigo, o reino medo-persa, para se tornar um aliado de Israel, porque quando se conclui o ciclo do período babilônico, o rei Ciro
o imperador Ciro, melhor dizendo, ele agora passa a ter domínio sobre aquelas terras dentro do governo babilônio, constitui um governo medo-persa, propriamente dito, e Ciro foi aquele usado por Deus para libertar o povo que estava cativeiro há 70 anos. Então, a história medo-persa mostra, num certo sentido, assim, uma parceria, né, que foi ajudando Israel. O imperador Dario também, que era medo-persa, o último, era muito amigo do Daniel. Então não havia conflitos. Sim. Mas o Irã passa a ser depois chamado assim, e ele não tem apoio, por exemplo, da Liga Árabe, ele não tem apoio dos árabes, porque os árabes não consideram o Irã como Estado árabe. Né, pertencente dentro daquela comunidade árabe. Então ele está fora do contexto. Então eu vejo assim, vocês também veem que historicamente nunca foi problema, pastora, o Irã para Israel? Sim, eu acho que o Irã ele é muito isolado naquele eixo ali, no eixo árabe. Ele tem conflitos com outros vizinhos, não é consenso, até com a própria Arábia Saudita, com a própria Síria, com o próprio Líbano. Ele é parceiro, sim, a gente sabe, né, de grupos terroristas, né, patrocinador de grupos terroristas, mas não de nações, não de estados da Liga Árabe. Então eu não vejo ele com esse potencial de angariar parceiros que possam ameaçar Israel e gerar um conflito a nível mundial. Pastor Cleiton, o que nos surpreendeu foi a arma nuclear que eles estavam desenvolvendo. O senhor esperava por isso o Irã desenvolver uma arma nuclear? Olha, perceber que estruturalmente não, porque ele estava sendo observado por vários países há muito tempo. Há muito tempo os países, inclusive, consideram até como um país, visto como um país terrorista, né? De certa forma, parece mais uma frase preconceituosa, mas é oficial. O relato de enxergar eles dessa forma porque eles meio que foram aprisionados, né, pelo próprio Estado em si. O Estado Islâmico tomou conta de tudo e aí criou-se esse pensamento. Capacidade de execução deles com relação a isso é um tanto quanto assustador nesse sentido de se eles tiverem de posse disso, em nome de um propósito, eles têm sim, na linguagem mais popular, coragem de usar. E esse é o alarme que os países estão tentando dar freio logo para não ganhar uma proporção maior. Mas, como a pastora Vaneli disse, ele é um país muito isolado nesse contexto, porque as pessoas já percebem, em todo o país, eles pensam em trazer também recurso, angariar recurso, e sem parcerias fica um tanto quanto difícil disso acontecer, né? É claro que eu creio que os espectadores, quem está assistindo esse podcast, pode estar pensando, então a igreja já mostra seu posicionamento a favor de Israel. Nós somos, claro, a favor de Israel, não tem como não ser. Tá? E a gente é pró-Israel, e Israel, na verdade, ele fez isso, soube dessa possível arma, atacou antes de ser atacado, e isso é algo para se defender. Sim, não é? Sim. Pensando lá na frente. Então, Israel precisa fazer isso. A gente vê, pastora Vaneli, que do contexto histórico, ele sempre precisou lutar para não ser destruído, não é verdade? Com certeza. É uma região que sempre foi hostil, né? Israel está ali dentro de um contexto, numa região que sempre lhe foi hostil. E nesse caso, né, desse ataque preventivo de Israel, foi um ataque preventivo nesse momento, mas é bom nós lembrarmos que em outubro do ano passado, Israel foi atacado, né? Mísseis foram lançados pelo Irã contra Israel, quando Israel estava na frente de batalha com o grupo terrorista Hamas. Então, Israel estava focado no Hamas e houve, por parte do Irã, uma oportunidade, né, de atacar Israel. Israel não respondeu de pronto porque estava focado no Hamas. Agora que a situação com o Hamas na faixa de Gaza parece estar mais estabilizada, Israel decidiu agora então, né, na sua lista de prioridades, focar nessa ameaça aí do Irã, porque eles tinham realmente informações, né, do serviço de inteligência de que em 8 dias eles teriam já condições de fazer lançamentos de bombas com efeito nuclear nos mísseis que eles têm balísticos, né? Então, Israel se antecipa
e livra não somente o seu próprio território, mas livra todo o mundo de uma ameaça iminente, porque o Irã sempre deixou muito claro que tem potencial de ter a arma e usá-la. Sim. Pastor Cleito, o que a gente percebe é como a imprensa ela noticia de uma forma que Israel parece que ele não sabe atacar, ele só destrói civis, né? Então ele estraga a forma como ele retalia quando atacado. Será que agora vai chegar a consciência que Israel não fez isso de uma forma apenas para provocar uma guerra? Ele não queria entrar na guerra, mas pensando em se defender. Você acha que a imprensa pode mudar de opinião? E é muito triste ver pessoas levantando essa bandeira, uma bandeira que declaradamente, não é nem algo sigiloso, é declaradamente terrorista. E aí as pessoas vão lá, defendem, levantam bandeira e esquecem, né, que como crianças foram arrancadas do ventre da mãe, literalmente, pelos terroristas, jovens, idosos sequestrados, e aí Israel se levanta, vai em defesa do seu território, em defesa do seu povo. Isso mostra a dignidade de uma nação. É totalmente diferente. Isso era para ser louvável. E o que é que a imprensa faz? Distorce. Mas com a graça de Deus, Deus nos permitiu ter esse acesso para fazer exposição do contraditório a essa informação. As pessoas precisam entender que Israel é um país muito pequeno, rodeado, e para quem tem dúvida se Deus está com a mão estendida sobre Israel, é só observar. Israel é o menor daquela região inteira a nível territorial. Ele é muito pequeno, rodeado de inimigos, todos querem destruir Israel, já tentaram várias vezes, já se uniram. Quem tiver dúvida, até pesquisa aí a Guerra dos 6 Dias, que você vai ficar maravilhado sobre o que aconteceu, né? Então, esse é mais um momento, mais um episódio onde Deus vai mostrar a sua grandeza e vai mostrar a sua mão estendida sobre o território de Israel, dizendo que só vai poder tocar em Israel quando ele assim o permitir. Até lá vai tentar, serão tentativas frustradas. Muitas organizações, inclusive a ONU, demorou para reconhecer o Estado de Israel, mas Sim. não alterou o fato de que Deus disse que num único dia surgiria uma nação, e assim aconteceu. A nação surgiu, a nação de Israel está lá, forte, vai permanecer guardada pelas mãos do Senhor. Dentro desse tema, algo que eu quero perguntar para vocês é que as guerras e rumores de guerras que nós ouvimos tanto, que Jesus, no seu sermão escatológico, falou que nós iríamos ouvir nação contra nação, reino contra reino, e também catástrofes naturais que podem acontecer, tsunamis, terremotos que parecem que estão se acentuando, estão em mais larga escala, né? Então, os terremotos agora são 7 pontos alguma coisa, né? Quando acontece o terremoto e provoca um grande desastre. Mas isso, guerra, catástrofe, epidemias, a gente teve a Covid recentemente, podemos ter outras. Isso faz o ser humano se arrepender, pensar no amanhã, ter temor de Deus, ou isso é um frisson momentâneo? Porque eu estava vendo um vídeo que os mísseis estavam passando pelo território de Israel, as pessoas estavam numa festa, e alguém colocou lá dizendo: está acontecendo o que Jesus falou, estão casando, dando-se em casamento, festa acontecendo, rolando, e as pessoas não estão temendo uma possibilidade de uma guerra com maior proporção, ou que a terra sofra mais do que ela tem sofrido até hoje. Pastora, a senhora vê que o homem aprende com isso, ou isso também é momentâneo, como eu estou pensando? Eu acredito também nessa momentaneidade, porque o temor a Deus, ele é um fruto, algo gerado pela ação do Espírito Santo. E nós vemos que temor é diferente de medo. Há situações em que as pessoas elas têm medo, mas o temor é realmente você honrar, você respeitar, é você entender que Deus é fiel com a sua palavra, que tudo aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir.
Isso gera temor, é uma ação do Espírito Santo. Então, acredito que essas catástrofes, esses sinais e essas guerras, eles fazem as pessoas terem medo, mas não ter temor. Não faz as pessoas realmente mudar de comportamento, porque o temor, ele traz uma mudança, ele traz uma transformação. Enquanto que o medo, ele é momentâneo. Eu estou com medo agora, amanhã eu não estou com medo mais. Passou, nada aconteceu, eu escapei, fiquei vivo. Não foi comigo, não me atingiu. Então, eu vejo que nós temos vivido momentos onde as pessoas elas têm se assustado com os acontecimentos, mas isso não tem gerado algo profundo que busque realmente uma transformação. Verdade. Então, eu encaro dessa forma. Aqui no Brasil, antes de fazer a pergunta para o pastor, aqui no Brasil a gente viu que, assim como em outros lugares do mundo, pessoas foram para as janelas e cantaram, não sei se em muitas línguas, o hino, aquele cântico que é bem conhecido, Porque Ele Vive, né? Porque Ele Vive. Todo mundo aprendeu a letra, né, estava sendo tocado naquele momento, havia uma comoção. E logo após, liberado o carnaval, a gente teve uma afronta muito grande à pessoa de Jesus, né, de uma escola de samba que realizou uma fantasia e o cenário e todo o enredo era montado Jesus um derrotado. Vocês viram isso, né? Isso. O que é que vocês comentam sobre isso? A gente vai perceber que, como o senhor me falou bastante acerca da pandemia, só pontuar essa questão, você percebia que aparentemente dava a ideia de que provocaria uma comoção geral, que provocaria uma mudança, né, uma metanoia na cabeça das pessoas, uma mudança de entendimento. Porém, eu vi pessoas, não, porque eu estou com saudade da minha avó, porque como eu queria poder te dar um abraço, e agora ela está isolada, mas aí voltaram para o isolamento, abriram a porta, né? Todo mundo pode visitar e ninguém visita, ninguém vai atrás. O amor da grande maioria está esfriando. E é como dizem, a iniquidade cresce, o amor diminui, tudo vira piada, porque a dor não é minha. Né? Exigem respeito à fé, mas quando se trata, todas as fés precisam ser respeitadas, menos a cristã, menos a cristandade. Mas uma coisa é certa, Deus está no trono, está regendo toda essa situação. Os alicerces da igreja não serão abalados. Amém. E como o senhor falou, né, vai acontecer como acontecia nos dias de Noé. Vão casar, vão se dar em casamento, vai crescendo a iniquidade, vai crescendo a maldade, e isso só abrevia a chegada do nosso Senhor. Né? Apesar de que se é só um detalhe, é só o princípio das dores, a gente vai vendo aí muita apostasia crescendo, e tudo isso vai gerando o desprezo pela fé num contexto social. Os escândalos acontecem, a credibilidade diminui, mas os remanescentes ainda estão lá, pregando a verdade, ensinando a verdade, e aí a gente faz a deixa, né? Aquele que crê e for batizado será salvo. Então você que está nos ouvindo, o evangelho ainda assim é a palavra de Deus, e não importa quem tem cometido erros lá fora, não importa quantas vezes tentem escarnecer e zombar. Eu me lembro que o Pilatos, ele disse assim: por que você não se defende? Eu tenho poder para te livrar dessa situação. Uhum. Jesus não dá muita moral para ele. Você percebeu que Jesus não dá muita moral para ele? Jesus olha para ele assim e diz: nenhum poder você teria sobre mim se não fosse te dado do céu. O que é que eu faço comparativo com essa questão? Pode escarnecer, pode zombar, pode fazer o que quiser. Uma coisa não vai fazer, não vai tirar Jesus do trono, não vai mudar o fato de que ele veio, marcou essa geração, e mais ainda, não vai poder mudar o fato de que ele vai voltar e vai levar a sua igreja dessa terra. Isso aí não vai conseguir mudar. Diante disso que o senhor está falando, eu estou também pensando que o temor não veio de fato como nós esperávamos, a ponto das pessoas passarem por conversões em massa, arrependidas, mas nós estávamos esperando, e isso aconteceu, um certo aumento entre as igrejas evangélicas, que pós-pandemia as pessoas estavam comentando, dizendo: agora
passamos aquele período, muito tempo em casa, todos vão querer ficar em comunhão, todos irão procurar uma igreja. Só que não. E tivemos dados agora recentes que o Brasil chegou a 26% de evangélicos, que crescemos, mas acompanhando essa proporção também tem os desigrejados, Isso. que aumentou também. O número de desigrejados aumentou. Pastora, como resolver isso? Como trazer o desigrejado? Como ainda insistir e realmente a igreja poder, nesse período pós-pandemia, levar uma palavra ainda de arrependimento e esperança ao mesmo tempo para o mundo? Esse era um ponto, né, que eu iria frisar, e o senhor falou muito bem, em relação à pandemia, né, quando nós estávamos em isolamento e os cultos eram online, as pessoas do outro lado da tela, e ai, que saudade da minha igreja, ai, que saudade do meu pastor. E agora que a pandemia acabou, que tudo abriu, nem todos voltaram, né? Que foi feito daquela saudade, que foi feito daquela falta, né? Então nós vemos que houve um esfriamento e, infelizmente, isso está também profetizado, né? O apóstolo Paulo, ele diz, né, em 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1, que no final dos tempos vai haver uma apostasia. E o que é uma apostasia senão um esfriamento daquele que um dia já creu? Um afastamento da fé daquele que um dia já acreditou. Então nós estamos vivendo esse tempo onde as pessoas, elas são rebeldes, elas são desobedientes aos pais, às mães, aos pastores, elas não honram, são incrédulas, são orgulhosas, são presunçosas, está tudo lá. Então, o que nós podemos fazer para mudar esse quadro? Continuar fazendo o que nós estamos fazendo e fazer aquilo que o Senhor, ele nos mandou fazer. Quem é santo, se santifique mais. E quem é sujo, se suje mais. Isso. Por quê? Quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Jesus perguntou. Então, nós precisamos, cada um, cuidar da sua própria vida, da sua própria fé e ajudar aquele que quer ser ajudado. Paulo, ele diz para o seu filho na fé, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso, salvarás a todos quantos te ouvem. Então, nós precisamos cultivar a nossa vida espiritual, cultivar a nossa comunhão com Deus, a presença do Espírito Santo na nossa vida e através do fogo que arde em nós, nós podemos alcançar aqueles que estão ao nosso redor, que querem ser alcançados, sabendo que os dias são difíceis e que a tendência é que não melhore. Isso. Foi criado um termo chamado pós-cristão, para alguns países que o evangelho tinha muita dificuldade, as pessoas não tinham uma rejeição, não queriam saber que alguém viesse pregar para elas. E algumas pessoas se sentiram desafiadas, na Europa, por exemplo, alguns brasileiros ou de outros países estão lá insistindo com a mensagem do evangelho e nós estamos vendo o resultado, pelo menos com as redes sociais. Vi um vídeo da Noruega recentemente, houve uma marcha para Jesus, não sei se vocês viram, em Oslo, na Noruega, que antes a Noruega ela tinha relatos de um dos maiores ateísmos europeus, era na Noruega, e número de suicídios que aconteciam porque os jovens não queriam saber da pregação do evangelho. Mas essa insistência, né, de pregar o evangelho na Europa e muitos veem o pós-cristianismo, assim, está se tornando agora cristã. Não era apenas aquela nação pré-cristã que depois se tornou cristã, passou por um período de evangelização e avivamento, esfriou, como a gente tem o caso, por exemplo, da Inglaterra, sim. País de Gales, própria França, a história dos huguenotes. É muito interessante quando a gente mergulha nessas histórias, que a Europa foi muito avivada e depois a Europa entra num esfriamento, num ateísmo e agora está se recuperando. Pastor Cleito, o senhor está vendo isso também, de uma Europa reagindo?
está reagindo, graças a Deus. Deus tem levantado, é porque ele, como eu disse ao senhor, ele é o dono da obra, né? E o grande problema que eu vejo, assim, com relação à nossa geração, é que muitos estão... como que eu posso dizer? Não há um equilíbrio naquilo que está sendo ensinado na sua grande maioria. Como o senhor falou, os números cresceram, mas fragmentou-se. As pessoas, tem aquele grupo dos desigrejados, tem aquele grupo, dentro de toda a igreja tem aquele grupo de assim, o pastor falou aquilo, mas eu acho que não tem nada a ver. Quer dizer, o pastor está trazendo exposição bíblica, está trazendo doutrina, está ensinando o que a Bíblia diz e ele está trocando o que a Bíblia diz pelo que eu acho. E isso enfraquece. Por que o islamismo, por exemplo, aonde se estabelece, ele toma conta de tudo? Primeiro porque é imposto à força, obviamente. Mas existe um contexto onde se preza pelo que foi passado, pelo que foi ensinado. Há um zelo com relação à ortodoxia da fé que eles praticam. E muitas vezes nós desprezamos o contexto da fé sacrificial, a fé que me custa. Eu preciso... eu costumo dizer que aquilo que não me custa nada não tem valor. Infelizmente, a nossa geração não aprendeu a abrir mão, não aprendeu a ter a sua própria experiência com Deus. Eu acho que um dos fatores, por exemplo, que a gente pode citar aqui, que mantém ainda aceso a fé em alguns, é a chegada do encontro. Por que o encontro ele tem um efeito tão poderoso? Porque é uma fé sacrificial, ele precisa fazer algo. Então, quando nós facilitamos demais... O senhor estava se referindo ao encontro com Deus. O encontro com Deus que acontece nas igrejas. Certo. Então, por que ele traz um resultado tão bacana? Porque é uma fé sacrificial. Ele vai para lá e tudo que acontece lá, que eu não vou dizer aqui, quem quiser que vá para o encontro para descobrir, exatamente, é sacrificial. Faça seu encontro. Então, faça o seu encontro. Porém, a nossa geração aprendeu que pode tudo. Distorce logo aquele versículo que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, e entende que pode fazer tudo, quando o texto se refere totalmente diferente. Ele está dizendo: eu posso enfrentar qualquer coisa porque Cristo me fortalece, eu posso suportar todas as dores, todas as dificuldades. Então, enquanto a nossa geração não aprender a sacrificar para poder viver o extraordinário com Deus, eu vou dizer assim: eu posso ficar em casa. Por quê? Porque eu posso ser crente em casa, mas não posso me submeter a uma liderança. Eu posso ser crente em casa, mas não posso suportar o irmão que é um pouquinho mais fraco do que eu na fé. Então enfraquecemos o exército como um todo. Quando a gente vai começar a perceber o esfriamento da Europa, por exemplo, foi justamente com base, a palavra que eu queria achar é na relativização do evangelho. O evangelho não é relativo. O evangelho tem uma verdade absoluta, tem um caminho, e só um caminho absoluto. E tem uma vida a ser seguida. A verdade do evangelho, ela é exclusiva dos santos. E os santos precisam viver essa palavra para que o mundo possa ler essa carta que já está pronta, que não precisa ser reinterpretada, que não precisa ser relida. A palavra de Deus é inerrante e infalível. Glória a Deus. Aproveitando, o pastor falou sobre o encontro com Deus, quero aqui divulgar o nosso encontro com Deus. Amém. Shalom, de 15 a 17 de agosto. Então, nos procure, faça a sua inscrição, que eu creio que sua vida não será mais a mesma. O que eu percebo, pastor, é que esse tempo a gente está lidando com o confronto e o conforto. Isso. O evangelho é para confortar, creio, com certeza, porque alguém tem que amenizar o sofrimento. Cristo ameniza, Cristo propõe, mas o evangelho é de confronto também. E aí essa parte do confronto, como o pastor estava falando, eu estava lembrando, é que traz essa inquietação, essa, às vezes, até vontade de desistir. Isso. Porque se só me conforta, eu estou bem, estou vivendo dias muito bons, eu estou encontrando tudo que é bom dentro de um segmento chamado religioso. Quando Jesus propõe ser o caminho, ele não está propondo religião. Ele está dizendo: eu sou o caminho, é para vocês me seguir. Então, seguindo a mim, tem meus ensinos, Isso. tem os meus princípios. Então, o sermão dele já começa com confronto, dizendo: ó, bem-aventurado,
né, são os pacificadores. Primeiro, os que são pobres de espírito, que verão a Deus, mas ele fala dos que choram. Ele entra numa contracultura, porque as pessoas gostariam de ver o reino ali liberto dos romanos, e Jesus fala em amar os inimigos, pacificar, ser pacificador, para ser chamado filho de Deus. E é uma mudança, né, de mentalidade, de comportamento, e a gente quer trazer essa palavra e percebemos as pessoas inquietas ouvindo isso, então estão preparadas mais para o conforto. O que é que a senhora diz a respeito? O evangelho, ele é transformador, né? A base do evangelho é transformar o homem, é mudar a natureza do homem. E as pessoas hoje, elas buscam muito uma palavra que venha satisfazer o seu ego, satisfazer a sua vontade, quando na verdade o próprio Cristo, ele deixou como exemplo no Getsemane, na oração final ao Pai, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Então, as pessoas hoje buscam muito ter as suas vontades satisfeitas, ter os seus desejos satisfeitos. E o evangelho, ele vai na contramão disso. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que aquele que satisfaz a vontade da sua carne não pode agradar a Deus. A vontade de Deus, ela é contrária à vontade da carne. Aquele que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então, tudo ao contrário. Mas hoje, esses dados, né, que foram divulgados aí pelo IBGE, desse crescimento de número, infelizmente, ele não se traduz numa qualidade de um rebanho em santificação. A gente sabe que grande parte desse número que aparece nas estatísticas são de pessoas que estão se sentindo confortáveis porque não têm sido confrontadas com a sua realidade de vida, com o seu pecado, aonde pode tudo, aonde tudo está bem. E quando ele ouve uma palavra que vai de encontro àquilo que ele não gosta, né, aquilo que ele quer continuar fazendo, ele decide ir embora, né? A gente costuma dizer que hoje os pastores, eles têm um grande desafio, né? Como se já não fosse desafio suficiente, né? Pastorear, demais, né? Você, hoje, como pastor de igreja, você é desafiado a pastorear pessoas que te ouvem uma vez por semana, no máximo 2 vezes, num sermão de 1 hora, e que passam a semana inteira ouvindo milhares de vozes de outros líderes, de outros influenciadores, com outros ensinamentos completamente diferentes daquilo que o pastor da igreja dá no altar, e às vezes é mais confortável para aquela ovelha ouvir aquele influenciador lá do TikTok, do YouTube, do que ouvir a palavra do seu pastor na igreja. E aquela palavra lá da internet é muito mais agradável aos ouvidos, é muito mais confortável de seguir. Então, o pastor, ele tem esse desafio de, em 1 hora de sermão, conseguir entrar na alma daquela ovelha e arrancar todo o lixo que ele passou a semana inteira ouvindo e implantar uma palavra de vida, uma palavra de saúde, de muita qualidade, uma palavra rema do coração de Deus. É desafiador. Esses tempos não têm sido fácil para a vida dos pastores. Verdade. E que a problemática toda é que se essa pessoa está passando por uma situação de conflito, uma angústia, um momento difícil da vida dela, esse influenciador não vai ajudá-la, né? Ela vai ter que recorrer ao pastor. Então, o pastor que algumas vezes a sua palavra trouxe desconforto para a alma dele, e ele achou conforto na palavra do influenciador ali, mas na hora que o calo aperta, é o pastor que vai lá. O direct não tirar reage. O carrapicho. O direct não reage. Não, quando manda lá, o direct vai para o vácuo. Né? Eu tenho um amigo meu que ele usa a frase assim: pastor tem que ter cheiro de ovelha, não dá para ter cheiro de ovelha pela internet. Pastor tem que ir em busca do rebanho. Agora, tem um detalhe muito importante nesse contexto, né? Você estava falando aí, eu estava fazendo uma viagem no tempo, né? Porque é conflitante os pensamentos nesse sentido de que hoje em dia se mata emocionalmente muitos pastores, porque o pastor ele acaba se frustrando, querendo receber da igreja uma resposta no sentido de resultado,
e acaba sacrificando família, sacrificando a própria vida, quando, na verdade, tem uma parte muito fundamental que ele se recarrega ao se reconectar com a própria casa, com a própria família e se retirar para ouvir no silêncio a voz de Deus direcionando para o resultado necessário. Existem rebanhos que vai ser preciso murchar para depois Deus trazer de volta pessoas que vão lá para o mundo, que vão andar no mundo, que vão ser quebrados no mundo. E quando voltar, o pastor, a parte mais difícil para o pastor vai ser exercer o papel do pai do filho pródigo. De não poder ir buscar, esperar ele voltar. Por quê? Porque a dor que ele vai sentir lá fora, ele vai ter um encontro com a vida real. Porque muitas vezes o amor exagerado, às vezes acaba gourmetizando. Não sei nem se dá pra gente colocar essa frase. Gostei. Gourmetizando, né? Gourmetizando já a vida. Vou usar domingo essa expressão. A vida cristã, gourmetizada, é uma vida que, não, você não precisa fazer um jejum assim, você faz um jejum mais simples, você não precisa se ajoelhar. Ora, você tem problema no joelho? Não tem. Você fez alguma cirurgia? Não fez. Então ajoelha. Vai lá, sacrifica. Por quê? Porque momentos de desconexão com o mundo traz conexão com o céu. Aleluia. Às vezes eu preciso me desligar e eu não quero me desligar, porque tudo na nossa geração está preparado para uma vida totalmente acelerada. E o céu não é fast food, pastor. O céu não é pediu, recebeu. O céu, Jesus diz assim, pedi. E dá-se-vos-á. Tem que continuar na brecha, tem que continuar na porta, tem que continuar no princípio, independente do que aconteça. E a nossa geração está muito acelerada, ela quer que as coisas aconteçam no tempo dela. E aí é onde Deus nos leva. E teve uma frase que eu não quero tomar tanto tempo, mas diz assim, bendito seja o deserto que me moldou. E eu sou testemunha disso. Eu precisei ser moldado, eu precisei ser trabalhado. Eu até citei aqui no altar da Shalom, né, na ausência dela, mas não falei bem, pastor? Falou bem. Falei bem. Ele sempre fala bem. Eu programei o encontro, há poucos dias de encontrar o encontro, não tinha ninguém inscrito, né? E a gente vai logo para o encontro e não esperar que nós sejamos o exemplo do sacrifício, né? Como é que pode? É verdade. E aí eu liguei para ela, pastora, ninguém se inscreveu e eu acho que eu vou ter que adiar. E andar com pessoas espirituais não é ouvir o que a gente quer. Né? Ela olhou para mim e disse assim, olhou para mim na força de expressão porque foi pelo telefone. Ela disse assim, ô varão, foi Deus que falou com você? Foi, então pronto, então o encontro vai acontecer, ou então não foi Deus. Tem duas opções aí, ou foi Deus que falou, ou não vai acontecer. Então essa fé que não retrocede precisa voltar ao nosso coração. E nós, enquanto pastores, precisamos silenciar. Essa é a missão mais difícil da nossa vida, porque pastor tem alma. Pastor tem família. Filho de pastor não é pastorzinho. Verdade. Nem sempre que existem as exceções, mas nem sempre esposa de pastor é pastora. Ela tem uma tarefa já grande que é cuidar do marido. Às vezes Deus também outorga a ela essa função de cuidar da igreja junto com o pastor. Mas a primeira finalidade da esposa é cuidar do marido. E aí ela vai enfrentar toda essa barra, conhece os bastidores, conhece a ingratidão, conhece a dor que o marido está passando. E quem tem filho ou esposa sabe que tem dor que é causado nele, que você diz assim, Deus, transfere para mim. Sim. Né? Então nós precisamos entender que nós temos um propósito, um princípio, e não podemos abrir mão deles, independente, custe o que custar. A igreja foi comprada com sangue, e esse sangue, ele é preciosíssimo, e nós precisamos passar esse amor que constrange, esse amor que corrige, esse amor que exorta, e esse amor que traz o homem ao arrependimento. Chegando já da nossa reta final, eu, aproveitando o comentário de vocês, das respostas, eu quero ser otimista ou quero ser uma pessoa de fé? Né? Então, às vezes a gente fala, quer ser otimista? E aí, não, você tem que ter fé, mas fé é otimismo. Né? Não existe um otimista sim. que não traduza isso em fé, o que ele acredita, o que ele espera. Então, eu quero ser otimista com ainda o avivamento que pode chegar no Brasil, que vai chegar, está tão esperado e no mundo todo, mas a nível de Brasil, esses números, a pastora estava fazendo um comentário dizendo, não se traduz no dia a dia esse crescimento, porque nós temos que esperar agora a mudança da sociedade, para sabermos qual é o nosso nível de influência.
Se daqui para frente divórcios diminuírem, abortos, violência, esses números começarem a caírem, é sinal de que nós estamos fazendo o nosso papel. Sim. E cabe à igreja influenciar. Então eu quero ainda ser otimista, vendo que o Brasil precisa desse crescimento para, primeiro, provocar essa situação de que, olha, eles estão crescendo, mas agora chegou o tempo da influência. Eu tenho uma filha que faz odontologia e ela faz parte de um grupo de evangelismo na faculdade chamado Pocket. E como tem tido resultado esse tipo de evangelismo. Aqui na igreja nós temos também o Luiz à frente do evangelismo, e a igreja está tendo também reuniões celulares, e a gente percebe pessoas que chegaram até nós não por palavra evangelística, mas por influência. E se o Brasil ganhar isso, né, então as igrejas, todos os cristãos que estão indo dos seus locais de trabalho, porque ele convive, se a gente pensar bem, a gente convive muito pouco na igreja, mas em ambiente de trabalho, de escola. E se a gente não influenciar? Não é verdade, pastora? Com certeza. Como eu falei, né? Esse número que o IBGE apresenta, ele precisa ser traduzido em transformação, em mudança na sociedade. Me preocupa um dado, quando antes nós ouvíamos muito a expressão católico não praticante, de pessoas que se diziam católicas verbalmente, mas que ia na igreja uma vez na vida, quando ia batizar uma criança. Hoje, muitos se dizem evangélicos, mas são evangélicos não praticantes. São pessoas que se dizem evangélicas, mas que não frequentam as igrejas, que não obedecem realmente os princípios, que não têm alguém que pastoreie sobre a sua vida. Então, para mim, nesse número aí de 27%, né, de aproximadamente 27% que o IBGE traz, existe muito disso. E isso me angustia, me preocupa, porque eu vejo que isso é uma tendência que tem cada vez mais se apresentado e permanecido. Mas que nós possamos ser otimistas, né? Como o senhor disse. Vamos ser pessoas de fé. Para que isso possa se traduzir realmente em mudança, que a sociedade ela possa realmente ser influenciada, porque não precisa de muitos. Jesus, ele foi que escolheu 12 que transformaram o mundo. Exatamente. Então, se nós pudermos ter aquela essência que aqueles, pelo menos 11, né? Um se perdeu porque era filho da perdição, mas pelo menos outros 11, né? Que substituiu também foi cheio do Espírito Santo e influenciou. Ficou creio, ali, né? E conseguiu influenciar de tal forma que em determinados momentos, aonde eles chegaram, as lideranças de algumas cidades, né, as autoridades de algumas cidades abriam a boca e diziam assim, olha, esses que têm revolucionado o mundo têm chegado até nós. Era a expressão que se dizia a respeito dos apóstolos. Exatamente. Então, que nós possamos também ser essa geração de crentes que vai receber esse título, né? Esses que têm mudado a sociedade, esses que têm revolucionado o mundo, estão no nosso meio. Na cidade de Éfeso, as pessoas trouxeram os livros de magia, aqueles livros que eles praticavam, né, que rituais, eram pessoas bem exorcistas, ou bem esotéricas, perdão, não exorcistas, esotéricas, pessoas levadas ao ocultismo, muita coisa que elas praticavam, abandonaram, queimaram, o custo era alto, isso mostra que eles não estavam nem pensando no valor, mas em se livrar e ter uma vida transformada. É possível, pastor Cleito, o Brasil chegar a esse nível? Eu creio que esse dia vai chegar. E como foi usada a palavra gourmetizar, nós precisamos tirar da mente, principalmente, eu acredito o seguinte, já percebeu que todo grande homem de Deus, ele acaba carregando um jovem consigo, já percebeu? Porque ele tem a experiência e o jovem tem a força. Eu acredito que esse avivamento, ele virá, penso eu, que será um movimento jovem, mas precisará ser arrancado
do sentimento do coração do jovem, o desejo de que o mundo o conheça, de que o país o conheça, e que ele passe a trabalhar visando a frase que o próprio João Batista dizia: importa que ele cresça e que eu diminua. Infelizmente está crescendo na mente das pessoas a ideia de que o mundo te conhecendo é porque Deus está contigo, mas eu vou trazer uma dura verdade aqui. Tem gente que está lá no topo, que o país conhece, que é conhecido mundialmente, mas no céu ele é um desconhecido. Misericórdia. Que tudo que ele posta tem milhões de visualizações, mas uma oração de 1 hora dele, uma frase não é aceita. Então é importante voltar à cruz. O que mudou a vida daquela cidade foi o exemplo sacrificial, o como que as pessoas se entregavam. Eu acredito fortemente, até por experiências vividas, em pegar um simples caixa de som, entrar no meio de uma feira e cantar louvores que muitas vezes passam batido no meio de um culto comum, onde os crentes encaliçaram o coração, pastor. Uma simples palavra dizendo assim: olha, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e a pessoa já está despedaçada, porque o mundo lá fora tem muita gente sedento, tem muita gente precisando da palavra que é pregada, e muitas vezes o foco é impressionar. Infelizmente, a igreja, quando eu falo igreja, eu falo num contexto geral, ela está sofrendo com essa doença que está crescendo e nós temos que tratá-la antes que vire uma metástase. A igreja virou caça-talentos. Eu preciso de um cantor bom, eu preciso de um pregador bom. Eu vou lhe dizer uma coisa, querido. Eu não canto bem, eu não prego bem, eu sou feio, eu sou a imagem e semelhança de Deus, mas a lataria não é das melhores, mas eu quero chegar naquele dia e ele dizer assim: eu te conheço. Eu quero chegar naquele dia e as ovelhas que ele me confiou, estejam entre elas um Josué, esteja entre elas um Caleb, que o Brasil não conheça, mas que o céu olhe e aprove. Glória São essas pessoas que vão trazer envolvimento. Eu fiquei muito feliz quando o senhor disse: minha filha está lá batalhando dentro da faculdade. É como dizem, pode não ter tantos, mas ainda tem os remanescentes. E pegando o gancho na frase da pastora Vaneli, Jesus precisou de 12. Se cada um de nós levantarmos 1, 2, que seja um Josué, que seja um Caleb, que diga assim: o pastor disse, o pastor está com a palavra profética, ele disse, ele abriu a Bíblia, ele não só falou, ele mostrou que está escrito. Deus tem compromisso com o que está escrito, e há uma capacidade em Deus de cumprir com a sua palavra. Os púlpitos estão cheios, as favelas estão vazias, os presídios estão vazios. Ainda precisa de vozes para clamar nos presídios, nas favelas, nos guetos, nos becos, e aí viveremos. E eu creio que esse dia vai chegar, por isso que eu digo, vai chegar e vai vir através dos improváveis. Eles virão, eles serão levantados. Aleluia. No nosso meio, e já estão entre nós. E eu quero vivenciar, pastor, esse avivamento de homens e mulheres corajosos, que podem até não ser os destaques, mas que o céu está depositando neles uma unção nova, amém, transbordante, que glória vai abrir a boca, olhar nos olhos do pecador e vai dizer: arrependa-se e creia no Evangelho. O Evangelho que foi me buscar, e eu falo com toda a humildade do mundo, não falo porque sou coitadinho, nunca fui coitadinho, que foi me buscar dentro de uma família aonde alguns já foram presos, 90% deles entraram nas drogas, na prostituição, e o que deveria ser comum para todo mundo, eu posso dizer assim, eu tenho orgulho, eu nunca provei, nem sequer encostei, porque foi levantado arautos de Deus, para olhar para mim que não tinha nada para oferecer, para dizer assim: Jesus dá jeito em você, Jesus muda você. Amém. E eu não sou melhor do que o senhor, não sou melhor do que a pastora Vaneli, e posso afirmar categoricamente: não há jeitinho, não existe como gourmetizar. E conhecereis a verdade. E a verdade... E só ela liberta. Porque a palavra bonita convence, mas a verdade liberta. Pastora Vaneli, as promessas que nós temos de avivamento para o Brasil, a senhora crê que todas as palavras liberadas, os profetas, o Brasil será um celeiro de missionários, chegarão a todos os lugares do mundo? Quem crê está aqui, viu? Glória a Deus, eu também creio. Eu sou dessas que profetizei muito. Eu creio sim, e creio que tem um trajeto a ser cumprido, tem
um roteiro a ser seguido, né? Não vai ser do nada, né? Todo o avivamento começou com arrependimento e confissão de pecados. Todo o grande avivamento da história começou com alguém que se identificou com o pecado da nação e confessou e rasgou o coração e se colocou na brecha. Então eu vejo que o Espírito Santo, ele vai ser derramado como súplica nos lábios dos servos do Senhor, para que clamem, para que orem, para que se arrependam, para que confessem pelas ruas, pelas praças, para que se derramem, e aí sim, esse avivamento virá. E a igreja, ela precisa ser essa resposta, né? Nós precisamos mudar a nossa liturgia, nós precisamos mudar o nosso conforto que nós temos tido nos nossos cultos. Nós precisamos mudar o nosso estilo de vida, orar mais, jejuar mais, sacrificar mais, buscar mais. Eu me converti na década de 90. Na década de 90 nós tínhamos vigílias todos os meses nas igrejas. Hoje são raras as igrejas que têm vigília. Nós fazíamos jejum pela nossa própria vida, jejum por propósitos, jejum por crescimento, jejuns de 21 dias, jejum de 3 dias como Esther, jejuns de 70 dias de confissão de pecados, jejum de 40 dias. Hoje a gente quase não vê isso, né? Então, Deus não fará se nós não buscarmos. Jesus disse que o que é ligado na terra é ligado no céu. O movimento espiritual não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Precisa começar em nós, precisa começar na igreja. Jacó, profeticamente, ele tem um sonho, ele está ali passando, regressando para se encontrar com seu irmão. Ele coloca aquela pedra, usa como travesseiro, ele dorme, e a Bíblia vai dizer que ele tem um sonho, e no sonho ele tem uma visão de uma escada onde anjos subiam e desciam. Veja que os anjos não desciam e subiam, eles subiam e desciam, porque o movimento primeiro tem que ser de baixo para cima. A igreja precisa clamar, a igreja precisa rasgar, é a igreja que tem a chave. Então a igreja precisa orar, a igreja precisa buscar, e a igreja precisa restaurar aquilo que foi destruído. Efésios capítulo 4, versículo 11, o pastor Cleiton sabe que esse é um texto áureo que eu trago para a minha vida e eu bato muito em cima, a restauração dos 5 ministérios. Deus quer restaurar os 5 ministérios para que a igreja seja plena. Efésios 4:11 diz que aqueles dons ministeriais foram dados para o aperfeiçoamento dos santos, para que a plenitude de Deus habite na igreja. Deus não vai derramar o avivamento se a igreja não estiver plena. A igreja, ela não pode ser uma menina, porque uma menina não encara olhos de fogo. Deus virá sobre a igreja quando ela for uma mulher madura, que possa contemplar os olhos como chama de fogo e não temer, e não ter medo. Então é necessário um amadurecimento por parte da igreja. Mas infelizmente a igreja ainda é uma menina, uma garota. E é necessário amadurecimento. E esse amadurecimento vem no altar. Esse amadurecimento vem na presença de Deus. Eu creio que esse tempo de voltar aos jejuns, às vigílias, aquilo que se praticava na década de 90, 80, 90, início dos anos 2000, está voltando. Glória a Deus que na Shalom, né, nós temos essa prática. Né? Agora eu não posso falar da época dela, porque eu não era dessa época, não. Estamos até no jejum de Daniel, né, que estamos fazendo esse jejum. Sempre tem jejum aqui, porque coincide, tem um encontro, aí vem uma conferência, então se jejua por vários motivos. Nós temos uma igreja em Portugal e o pessoal lá nos acompanha no jejum e estão levando esse fogo, né? Então, assim, essa coisa desse pentecostalismo que a gente vai
equilibrando, né, porque o exagero às vezes destoa e não Sim. perde o foco, mas o equilíbrio, a gente tem somado muita palavra com a manifestação espiritual e aqui na Shalom nós temos aprendido isso. E eu creio que o avivamento é esse ajuste, a liturgia que você estava falando vai ser bem nesse ajuste de que vai ter nos cultos muito louvor, adoração, choro, quebrantamento, mas atenção à palavra também, muito ensino, e os santos, porque aí se cumpre o que realmente deve chegar como objetivo. Os santos, todos os demais, que os pastores, profetas, mestres, né, evangelistas estão ensinando, estão edificando, vão cumprir seu papel na igreja. Aí esse avivamento está às portas, eu creio. Sim. Espera isso também, pastor? Espero, e vou lhe dizer mais. Quando eu estive aqui a primeira vez, eu até falei para a pastora Vanderlei, me surpreendeu porque foi uma vigília, e nessa vigília, né, a quantidade, a demanda de jovens que estava aqui. E o senhor falando, a Shalom, graças a Deus, faz. E quando o senhor falava, eu lembrei de uma canção de Tamires Garcia que diz assim, se Deus só precisa de um disposto, eu me disponho, arrependido em favor de toda a nação. Sim, Deus, é certo que o Senhor quer fazer de novo, por que não aqui, por que não agora? Então, que esse avivamento que a gente está crendo que vai chegar, graças a Deus, eu sou testemunha que nesta igreja, aqui na Shalom PE, pelo menos aqui eu posso testemunhar que eu estive presente. Sim. Porque o estopim não começa, né? Aqui, por que não? A Shalom ser celeiro para o Brasil, a começar a trazer, porque dê ao jovem a ferramenta certa e ele vai buscar. E quando eu vi aqui, naquele momento, não é frio não, irmão. Não é frio não, graças a Deus. Aleluia. É a presença de Deus que está aqui. Então, quando eu vi jovens se erguendo, se levantando, adorando, entregando, dizendo para Deus que a Ele pertence a glória, a Ele pertence a honra, sem querer usurpar o lugar que é de Deus, eu disse, existe esperança, existe sim, dá sim para ser feliz. O povo de Deus não precisa viver triste, choramingoso, mas precisa demonstrar a alegria que vem de dentro, a alegria do Espírito que se move em nós. E com a graça de Deus, eu pude sentir isso aqui. E digo para o Senhor, pastor, e agora falo com voz profética. Deus vai mover as águas dentro desse lugar. Aleluia. Para transformar, trazer, recuperar. E lembre-se do que foi falado nesse ambiente. Sempre um grande homem de Deus, Josué, estava ali aprendendo nos pés de Moisés. Aprendendo com Moisés, vivenciando. A gente vai ver até o fato do próprio Eli, que Deus já estava reprovando ele. Mas um detalhe dele fez com que Samuel compreendesse o que estava se passando. Quando ele disse assim, quando Deus falar, fala só essa frase assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia. Então tudo não querendo, porque a comparação com Eli, infelizmente, foi alguém que declinou, né? Alguém que teve um ministério. Mas o que eu quero dizer com isso é que nós sejamos direção para essa juventude. Direcionar, irmão. Pegar um rio que flui com uma intensidade gigante. É muito mais fácil direcioná-lo do que tentar travar, tentar colocar um cabresto. Direcionar, apontar o caminho e dizer é por aqui. E aí sim, eu acredito que viveremos um avivamento. Aleluia. E que comece aqui. Glória a Deus. Que comece na Shalom. Amém. Amém. Recebo e todos da Shalom que estão assistindo recebem também. Nós estamos felizes por fazermos nosso primeiro podcast, ter vocês aqui conosco. Eu quero dizer para você que deseja nos visitar, nossa sede é na Avenida Caxangá, 5073. É a nossa sede. Temos a nossa igreja em Piedade, na rua Rossini Roosevelt de Albuquerque, do bairro de Piedade, que é da cidade de Jaboatão dos Guararapes. E temos também no Ibura, a nossa igreja que, por um momento, eu peço perdão aos irmãos de lá que eu esqueci o nome da rua.
Onde se encontra, mas é perto da Vila do SESI, próximo ali ao Rio Brígida, que é bem conhecido ali, aquela região. E a nossa igreja de Camaragibe já tem um pastor, que é uma igreja que saiu, todas elas saiu como filha e teve seu crescimento, glória a Deus. E agora a nossa obra em Portugal, a igreja está fazendo 1 ano de existência. Vou estar indo lá em outubro para comemorar esse 1 ano de existência e também realizarmos o Encontro com Deus lá. Amém. Encontro com Deus para mulheres e para homens também. Então, essa é a nossa gratidão a Deus por termos uma igreja que ama a presença, ama a palavra e quer trabalhar para Jesus. Eu quero... Não está aqui, perdão. Quero deixar aqui para vocês uma lembrança, pastora. Aqui é uma caneca falando dos nossos... Vou até... Pode tirar aqui do caixa aqui para mostrar ao pessoal. E um calendário, eu sei que o ano já está avançado, já estamos na metade, mas... Amém, mas tem um calendário de mesa. Essa é a nossa lembrança para vocês, nossos 20 anos que nós estamos fazendo em agosto, dia 19 de agosto, nossos 20 anos de Shalom. Maravilha! E aí, no dia 8 de setembro, no dia 7 de setembro, no feriado, que vai cair no domingo, pastor Dilon Vergara, nosso presidente nacional e internacional, vai estar conosco. Se quiserem conhecê-lo e estarem aqui para nos prestigiar, por favor, será uma honra recebê-los aqui nessa data que estaremos junto com ele comemorando os nossos 20 anos de existência para a glória de Deus. Gente, muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos. Obrigado você que esteve esse tempo conosco, que Deus te dê vida longa, saudável, próspera e feliz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.